Ó, pessoal, hoje nós vamos ver esquizofrenia, tá? É o nosso último assunto aí da nossa AV2, tá? Os assuntos da AV2 são esquizofrenia, toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e transtorno puerperal, tá certo? Nenhum desses três conteúdos eu coloquei atividades, tá? Os demais terão atividades, a não ser o que eu vou passar para vocês sexta-feira, certo? Que eu vou mandar uma videoaula para vocês, que é sobre psicopatia e... esqueci, mas são dois transtornos, tá certo? E daí, eu também vou passar uma videoaula para vocês amanhã sobre depressão, tá certo? Então, a gente conclui a nossa carga horária, né, de 80 horas, com a data da V2, tá? Segunda-feira eu vou postar a V2 para vocês logo pela manhã, certo? E daí vocês têm um prazo de 15 dias para fazer a V2. As atividades, tá? Algumas eu já mandei para vocês, realmente só falta essa aí de depressão, que eu vou mandar videoaula para vocês, tá certo? E psicopatia eu não vou cobrar atividade de vocês. Mas como vocês sabem, né, foi prolongado aí mais o período, tá? De vocês entregarem as atividades, e qualquer dúvida estarei à disposição. Outra coisa que eu quero falar para vocês, como hoje... Boa noite, Bruna. Como hoje é a nossa aula de encerramento, tá? Eu quero orientar vocês com relação ao estágio, o estágio de saúde mental. Não, tranquilo, Bruna, a gente estava aqui conversando. Vamos começar a esquizofrenia agora, tá? Então, eu quero orientar com vocês com relação aos estágios. O estágio de saúde mental é um estágio de 20 horas, tá? Geralmente, o campo de estágio é no ICOL, tá? A preceptora é a enfermeira Sâmia, que é a enfermeira do CAPS 2, do ICOL. Só que ela leva vocês, vai ser muitas surpresas. Já trouxe Bruna aí para a saúde mental. Já senti desde o início. Kilva tá querendo escapulir, mas a gente traz, viu, Bruna? Ela também. Então, exatamente. Ela leva vocês para conhecer toda a rede de saúde mental do ICOL, né? Leva vocês para o CAPS 2, para o CAPS infantil, para a residência terapêutica, para o AT, tá? O CAT, tá? E daí leva vocês para o CAPS AD, tá? E daí geralmente ela fica ou no CAPS 2 ou no CAPS infantil com vocês, mas vocês conhecem toda a rede, certo? E lá vocês terão a oportunidade, né, de trabalhar triagem, medicação, o contato com os pacientes, tá? E é em cima do contato dos pacientes que eu quero orientá-los. Ela não exige que vocês vão de branco, toda de branco, mas blusa branca, tá? E é isso que eu vou orientar essa vestimenta. Para as meninas, tá? Evitem blusas de alça, certo? Blusas tomara que caia, vão de blusas compostas. Porque como a gente viu em alguns transtornos e também quando a gente viu psicofarmacologia, isso, unhas curtas, tá? Como a gente viu em psicofarmacologia, alguns pacientes aumentam aí a libido, tá? Então, isso possa ser uma forma de chamar mais a atenção deles, tá? Outra coisa, os tênis, né, ou aqueles sapatos não vão de saltos altos, né? Os tênis que vocês costumam ir para os estágios mesmo, certo? Com relação aos adornos, evitem ir com adornos, tá?
Se é um objeto que você já usa no seu dia a dia, não precisa você tirar, tá? Por exemplo, você usa um cordão, mas que você já usa no seu dia a dia, né? Você tem aliança, você já usa no seu dia a dia, relógio. Não precisa estar tirando, tá? Mas não fique botando no seu corpo que você não usa, tá? Porque muitas vezes elas querem o que vocês têm, né? As pacientes, elas despertam, né, naquilo que você tem. Se for uma coisa do seu dia a dia, você diz, não, foi minha mãe que me deu, foi meu esposo, eu não posso dar, e não prometam, certo? Porque vai que vocês esqueçam de trazer no dia que prometeu, e daí isso pode fazer com que ela tenha uma labilidade afetiva com vocês, né? Antes ela gostava muito e passe a não gostar, e isso dificulta você no estágio, tá? Outra coisa com relação a, de preferência não dê, ou se você puder dar todas, né? Se você lá tiver muitas bijuteriazinhas que vocês consigam dar todas que estão lá, aí você chega lá, conta se tem para todas e daí você pode dar, certo? Mas no mais, evite, não prometam, ok? No caso dos meninos, né, vejam sempre essa questão, né, que elas abraçam muito, tentem, né, ter esse controle. Logicamente que a gente tem que dar uma atenção, porque é um público, né, diferenciado, mas que muitas vezes eles estão nesse apego com a gente, porque eles precisam muitas vezes de uma atenção, de uma conversa, eles não têm isso dentro de casa, tá? Os profissionais de lá já são tão conhecidos que eles não ficam com esse apego, né? E vocês são pessoas novas que vão conviver com eles aí 20 horas, que às vezes ela faz 2 dias e meio, às vezes ela faz 5 manhãs ou 5 tardes, tá? É uma pessoa maravilhosa, ela vai explicar muito essa questão das medicações para vocês, essa questão da vivência, e vocês irão fazer dinâmicas com eles, vão fazer atividades lúdicas com eles, tá? Então, observem, tá? Observe o que é que aquele paciente tem, tente entender a vida deles, tá certo? Aí isso vai complementar o conhecimento de vocês, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, é ótimo, né, Faília? Muito bem. Pronto, olha aí, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato. E outra coisa, pessoal, como quando Faília falou aí, né, que já teve o estágio, eu me lembrei outro ponto importante, a questão de muitas vezes a gente ter medo, tá? Isso nós entendemos, né? Isso a gente conversou aí no nosso primeiro dia de aula, certo? Mas vejam essa questão de não demonstrar este medo, certo? E assim, a Iguatu é uma ótima rede, né, Bruna? Tem muita coisa, muitos serviços. E daí, qualquer coisa que vocês tiverem com relação a esses medos, o que acontecer, conversem com Sâmia, tá? Que ela vai orientá-los com relação a isso. E qualquer coisa, se vocês quiserem conversar com ela, pode entrar em contato comigo que eu posso conversar com ela sobre isso aí. Mas ela é um amor de pessoa, ok, meus amores? Então, vamos começar aí com a esquizofrenia. Isso, tá? A questão, esse primeiro contato. Muitas vezes a gente vai com aquele medo, né, como a Bruna tá falando aí, o receio, né? Porque a gente escuta muitas histórias, né? Tem todo o histórico, tem uma agressividade, muitos transtornos que a gente viu que apresenta essa agressividade, mas que com o caminhar nós vamos nos adaptando, tá? Mas lembrando que sempre a gente tem que ter um certo cuidado, porque nós estamos trabalhando com mentes que não são confiáveis, né? No sentido da doença, certo? Então, termos cuidados, não demonstrar medos, né, caso tenha, e trabalhar com eles, certo? Então, vamos lá para a esquizofrenia. A esquizofrenia, pessoal,
é um dos transtornos mentais que mais causa medo, tá? Por quê? Porque a principal característica da esquizofrenia são as alucinações e os delírios, tá? Então, existe até um rótulo, tá? De que o paciente com transtorno mental, que a única doença do transtorno mental que realmente representa a loucura é o esquizofrênico, tá? Então, assim, além dessa imagem que a esquizofrenia passa, certo? As alucinações muitas vezes não saem da mente do paciente, tá? Nós temos esquizofrênicos que vivem em estado de manutenção e estabilidade, tá? Mas a qualquer momento eles podem entrar em crise e apresentarem alucinações, delírios, e essas vozes, essas pessoas fazem com que eles façam mal a ele mesmo ou a terceiros, ok? Então, há sempre esses dias eu fazendo um curso online sobre esquizofrenia e um professor falava sobre a questão desse rótulo, tá? Que ainda precisa ser muito trabalhado também entre os profissionais de saúde, essa questão de abraçar o paciente esquizofrênico por ter essas alucinações que vêm carregadas com muita agressividade, ok? Vamos ver o conceito. Então, em esquizofrenia, o termo esquizofrenia significa cisão das funções mentais, tá? Do grego schizo, divisão, e pernos, mente, tá? Então, o próprio conceito, ele já diz que é o quê? Uma divisão da mente, tá? Há um comprometimento tão grande com relação essas alucinações, certo? Que são tão presentes. Não sei se vocês chegaram a ver, que alguns alunos até relataram que não chegaram a ver todo o vídeo do Diário de um Esquizofrênico, tá? Mas que quem conseguiu ver alguma parte viu o quanto é confuso a mente deles, tá? Então, realmente há uma divisão com relação a essa mente no sentido da alteração do humor, da alteração do comportamento, da alteração da memória, tá? E ele passa, isso é perturbador, tá? E ele passa realmente a escutar, né, o que as vozes estão mandando, o que a pessoa, né, que só ele vê, que está do lado, está dizendo para ele fazer, certo? E ele vai obedecendo, né, o que a gente chama de automatismo mental, certo? Eles vão realmente falando e ele vai achando que tudo ele faz da mente, são das vozes. A esquizofrenia é um distúrbio psíquico que afeta a consciência do próprio eu, as relações afetivas, a percepção e o pensamento. É um distúrbio mental grave caracterizado por uma perda de contato com a realidade, que é a psicose, alucinações, delírios, pensamento anormal e mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento, ela vem devido às alucinações e os delírios, tá? Com relação a esse pensamento anormal, muitas vezes o paciente ele pode apresentar desrealização e despersonalização. O que seria essa desrealização? Só relembrando para vocês. Ele não lembra da sua realidade, ele não lembra do local, ele não lembra, né, dos seus familiares, tá? Despersonalização, muitas vezes ele não lembra nem dele, tá? Por quê? Porque a voz já dita que ele é outra pessoa e daí a voz ou as vozes vão tomando de conta desse pensamento. Deixa eu ver aqui o que é que tá falando.
Exatamente, as semanas trancadas, justamente porque ele muitas vezes não se reconhece, né? Não quer a convivência, certo? E também, pessoal, por outro lado, tem alguns pacientes com esquizofrenia que eles estão em estado de manutenção e estabilidade, tá? E daí eles sentem que as alucinações estão voltando, que as vozes estão voltando, né? Que aquela pessoa que está sempre com ele, que faz mal para ele, já chegou. E daí muitas vezes ele pede para se isolar, ele pede para ir para um hospital psiquiátrico, porque ele sabe que ele vai fazer tudo que a voz, que a pessoa que está do lado, que o vulto, que o monstro vai mandar fazer, ele vai fazer, tá? Então, a causa. Não existe uma causa única para o desencadear desse transtorno. Admite-se hoje que várias causas concorrem entre si para o aparecimento, como quadro psicológico, o ambiente, história familiar da doença e de outros transtornos mentais, e mais recentemente tem-se admitido a possibilidade de uso de substâncias psicoativas poderem ser responsáveis pelo desencadeamento de surtos e afloração de quadros psicóticos, embora não possa afirmar que as substâncias psicoativas causem a esquizofrenia, tá? Então vocês vejam que essas causas que são consideradas, né, elas trabalham naqueles 3 fatores de influência que nós vimos: o psicológico, o biológico e o social, tá? Então essa questão, né, de história de doenças na família, do uso de substâncias psicoativas, tá? Do aparecimento devido a outros transtornos mentais. Muitas vezes a questão é da própria família, né, apresentar parentes com transtorno mental, com outros transtornos mentais ou com a própria esquizofrenia, e ele tem uma predisposição maior para isso, né? A questão do ambiente desestruturado, né? Onde ele já vem sofrendo algum tipo de violência, ok? Deixa eu ver o que a Bruna falou aqui. Isso, Bruna. Alguns deles, não são todos, eles têm essa pré-consciência de que vão, né, entrar em crise. E outros, pessoal, eles nunca saíram da crise, nunca conseguiram sair, tá? Logicamente que devido à medicação, os sintomas ficam menos intensos, certo? Mas eles sempre vão apresentar a sintomatologia. Boa noite, Analine, tá? E daí, pessoal, né? Aqui nós temos o visual do cérebro, tá? Aí eu trouxe essa gravura para que vocês entendam isso aqui que eu vou explicar para vocês. Que as estruturas que afetam a esquizofrenia estão presentes em áreas que regulam a dopamina. E é o aumento dessa substância, no caso a dopamina, que faz surgir os sintomas da doença. Assim, é importante ver o cérebro como um todo, já que o funcionamento anormal dos neurotransmissores afeta também células referentes ao pensamento e ao comportamento, tá? Então, quando a gente for falar nos sintomas, nós vamos ver, né, que o paciente ele apresenta sintomas característicos da esquizofrenia, que esses sintomas característicos da esquizofrenia, eles são causados por esse aumento da dopamina, tá? E nós temos sintomas que são da esquizofrenia, mas que a gente também encontra em outras doenças, em outros transtornos. Que aí ele vem devido à diminuição de outros neurotransmissores, como a serotonina, como a noradrenalina, tá? Então, o que é que acontece?
o que vai diferenciar a esquizofrenia de outros transtornos é porque na esquizofrenia especificamente observa-se o aumento da dopamina, tá? Tudo tranquilo? E daí, né, em pessoas, falando que a gente comentou no slide passado, em pessoas com esquizofrenia, o córtex frontal, responsável pela atenção e raciocínio, era o menos ativado, enquanto o corpo estriado, responsável por sensações com um grande número de receptores dopaminérgicos, estava superativo, tá? Então, o que é que, em suma, o que é que os dois slides querem falar, né, sobre a causa da esquizofrenia, apesar de ainda estar sendo estudada, tá? É que ao mesmo tempo que a gente tem um aumento da dopamina, tá? Que é um neurotransmissor, a gente tem a diminuição de outros neurotransmissores, como a serotonina e a noradrenalina. Tá? A acetilcolina também, que ela vai influenciar aí na memória do paciente com esquizofrenia, ok? Então, isso aí é uma das causas que estão sendo estudadas para chegar ao diagnóstico aí da esquizofrenia. Aí tem a parte clínica, né, a história familiar, né, de pacientes que tenham parentes de primeiro grau, principalmente de primeiro grau, que já tiveram esquizofrenia, tá? Ou outros transtornos mentais, tá? A questão da vivência dessa pessoa, tanto que algumas literaturas, elas falam que o fechamento de um diagnóstico com esquizofrenia, ele só vai ser feito com a pessoa a partir dos 20 anos, tá? Por quê? Porque se vai ter um histórico, tá? E vai tirar a possibilidade de ser outros transtornos e finalmente vai se diagnosticar que esse paciente apresenta esquizofrenia, ok? Um percentual muito pequeno, 0,5, 0,7 por aí, ocorre de esquizofrenia sendo diagnosticada em crianças, tá? Mas o diagnóstico maior nós temos aí a partir dos 20 anos, que o diagnóstico ele começa a ser fechado. Até lá, a esquizofrenia ela pode estar sendo, a sintomatologia, ela pode estar sendo confundida com outros transtornos mentais. E daí nós vamos para os sintomas, tá? Os sintomas, pessoal, a esquizofrenia ela é dividida em dois grupos de sintomas, que são os sintomas positivos e os sintomas negativos. Os sintomas positivos são aqueles que são específicos da esquizofrenia, tá? Que a junção deles ajuda no diagnóstico da esquizofrenia. Os sintomas negativos, ele confunde, tá? Ele chega ainda a confundir o psiquiatra no sentido de outros transtornos mentais, né? É por isso que, como eu falei para vocês, a causa e o diagnóstico, ele também pega essa parte clínica, porque o psiquiatra ele vai tirando a possibilidade de outros transtornos e realmente chega a uma conclusão da esquizofrenia. Então, nós temos aí os sintomas positivos, que são delírios, alucinações, pensamento e curso desorganizado, tá? Esse pensamento e curso desorganizado nós já estudamos lá nos conceitos, quando a gente estudou os conceitos básicos, que o paciente ele apresenta muita fuga de ideias, tá? Ele apresenta despersonalização e desrealização, ok? Alterações visíveis de comportamento, quando nós estamos acompanhando um paciente esquizofrênico, tá? Ele passou o dia conosco e no outro dia ele chega, se ele teve algum fator estressor, algum fator predisponente de uma crise, a gente anota pelo comportamento dele, certo? O esquizofrênico ele apresenta uma psicomotricidade maior do que nos outros transtornos mentais. Então, a gente já nota essa psicomotricidade agitada, a gente já nota a questão da agitação e da agressividade.
Ansiedade excessiva, causada aí, né, o que causa a psicomotricidade, e impulsos ou agressividade constante na fase de crise, ok? Então, o conjunto disso ajuda o psiquiatra a realmente chegar ao diagnóstico de esquizofrenia. E daí nós temos os sintomas negativos. Esses sintomas negativos, como eu falei para vocês, é o que confunde com outros transtornos, que é a frieza de emoções, que isso pode confundir aí com um esquizofrênico, com um psicopata, a ausência de expressão, a anedonia e a sociabilidade, tá? Então, esses sintomas podem confundir, né, são presentes em outros transtornos mentais. E daí, pessoal, a esquizofrenia, né, ela tá no F20, tá? Se eu não me engano, a esquizofrenia é no F20, e daí ela é diagnosticada, ela tem uma classificação, tá? Existem os tipos de esquizofrenia, que está no F20.1, F20.2, F20.3 e assim sucessivamente, tá? Então, nós temos, dentre os tipos da esquizofrenia, nós temos a esquizofrenia paranoide, certo? Na esquizofrenia paranoide, o paciente, né, diz aqui que ele tem menos chances de reabilitação. Por que ele tem menos chances de reabilitação? Porque a sintomatologia da esquizofrenia paranoide, ela é composta de sintomas positivos. Isso, tá? F20 a F29. Aí isso vai variando, certo? 29.1, tá? Então, Bruna confirmou aí que é no F20, tá? Esquizofrenia. Então, a esquizofrenia paranoide, ela é clássica, ela apresenta os sintomas positivos, ela é carregada de sintomas positivos. Nós temos aí delírios, alucinações auditivas e comportamento violento, tá? Esses delírios, pessoal, eles, como se diz, paranoide, tá? Ele apresenta muitos delírios persecutórios, tá? Ele apresenta muitos delírios de grandeza, onde ele é rico demais, onde ele é uma pessoa famosa, onde as pessoas estão correndo atrás dele, né? A mania de perseguição, onde os policiais estavam correndo atrás dele. Ele fala, né? Ele relata uns homens de preto correndo atrás de mim, tá? Então, esses delírios são mais voltados para perseguição, que são os delírios persecutórios, e para grandeza, que são os delírios de grandeza, ok? Então, vocês vejam que a esquizofrenia paranoide, ela apresenta sintomas positivos. A esquizofrenia residual, ela é caracterizada por sintomas negativos, tá? Então, olha aí, tá vendo? Então, Jéssica tá, né, mostrando um relato aí do tio dela que realmente ele apresenta, ele é esquizofrênico e apresenta essa mania de grandeza, tá? Isso é típico do paciente com esquizofrenia paranoide, certo? Porque ele tem esses delírios de grandeza e persecutórios, de perseguição, tá? A esquizofrenia residual, ela é caracterizada por sintomas negativos, ok? Então, o que vai ajudar nesse diagnóstico realmente é a questão, né, do aumento da dopamina e da diminuição de outros neurotransmissores, ok? Que vai retirar, né, a possível causa de outros transtornos. Nós temos a esquizofrenia hebefrênica, tá? Onde o paciente vai apresentar expressão e comportamento desorganizado, emoções diminuídas ou inadequadas, embotamento afetivo e poucas alucinações. Nesse tipo de esquizofrenia hebefrênica, ela piora progressivamente sem uma melhora significativa.
Então, o que é que vai caracterizar, né, essa esquizofrenia hebefrênica? O paciente ele vai estar sempre em crise, tá? Como diz aqui, piora progressivamente sem melhora significativa. Então, é aquele paciente que ele nunca vai sair da crise. Logicamente que os sintomas podem ficar menos intensos, certo? Mas ele sempre vai estar em crise, tá? Esquizofrenia catatônica, tá? O catatônico, ele vem, pessoal, pela questão de posições, por mudanças de posições, pela questão da imobilidade, onde o paciente esquizofrênico ele pode passar o dia na mesma posição, tá? Olhando para um local fixo, e daí ele pode ficar aí dias, horas, tá? Então, a catatônica, ele é apresentada por imobilidade, adoção de posturas excêntricas. Algumas vezes essas posturas são até desconfortáveis, mas eles permanecem lá. Atividade motora excessiva e repetição de frases ou palavras sem sentido, tá? Essa questão, pessoal, da esquizofrenia catatônica, ela mexe realmente com a estrutura da motricidade, da mobilidade do paciente, tá? Então, além da questão da impregnação causada pelo Aldol, né? O Aldol é um dos medicamentos, é um antipsicótico, né? E antipsicóticos são usados em pacientes esquizofrênicos. Então, além dessa questão do Aldol causar essa impregnação, né? Que essa questão, que essa postura meio robótica do paciente, né? Essa rigidez muscular, mas mesmo com a rigidez muscular, ele vai apresentar muita motricidade, né? As pernas vão mexer demais, os braços vão mexer demais, tá certo? E isso é característico também da catatonia. Jéssica tá aí confirmando, tá? Então, a esquizofrenia catatônica, a principal sintomatologia é a questão da mobilidade. Ele pode ficar imobilizado, né, o dia todo, ele pode ficar imóvel o dia todo, ele pode apresentar posturas excêntricas, ele vai apresentar psicomotricidade. Se ele tiver uma impregnação do Aldol, essa psicomotricidade vai ser presente, tá? Ele vai ficar no senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, ok? E a esquizofrenia indiferenciada, ela apresenta os dois tipos de sintomas, tanto os negativos quanto os positivos, tá? Então, ela vai apresentar delírios, alucinações, alteração do pensamento, sintomas negativos e comportamentos excêntricos, ok? Então, a junção aí dos dois sintomas, dos grupos dos dois sintomas, entram aí na esquizofrenia indiferenciada. Não existe uma prova de diagnóstico definitiva para a esquizofrenia. Para estabelecer o diagnóstico de esquizofrenia, os sintomas devem durar pelo menos 6 meses e estarem associados a deterioração significativa no trabalho, nos estudos ou no convívio social. O psiquiatra deverá destacar a possibilidade de os sintomas psicóticos do paciente serem causados por um distúrbio afetivo. As pessoas com esquizofrenia têm anomalias cerebrais que podem ser vistas na tomografia computadorizada ou na ressonância magnética, né? Que é a questão onde vai ser visto o aumento da dopamina e a diminuição de outros neurotransmissores. Alguns conseguem ver, certo? Essa questão como por exemplo, os transtornos que ocorre uma diminuição significativa dos neurotransmissores, consegue ver essa ausência, tá? A depressão se consegue, a maioria deles se consegue, tá? Muitas vezes o médico, o psiquiatra, ele vai mais pela clínica, que é pela sintomatologia,
né, pela história desse paciente, por essa clínica, por essa sintomatologia que é a clínica, certo? E daí ele vai trabalhando com a hipótese diagnóstica, tá? Mas consegue sim ver a diminuição de neurotransmissores, tá? Todos eles se conseguem ver. Alguns se conseguem ver com muita intensidade e outros não, a intensidade é pouca. E daí o psiquiatra, ele trabalha a questão clínica, quando a diminuição dos neurotransmissores é pouco focada, né, na ressonância ou na tomografia. Ok? Kilvia, justamente nós temos muitos relatos, né, de pacientes que hoje são diagnosticados com transtorno mental e eles realmente não tinham nada. Aí é daí a importância do que é esse não ter nada, né? Porque a gente sabe que todos nós sofremos fatores estressores, né? Seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional. Jéssica também relatando isso aí, né? E de repente, né, apareceu-se um surto, tá? Jéssica tá falando que o do tio dela foi após um acidente, tá? Então, existe uma causa predisponente, tá? Existe algo, né, que fragilizou aquele psicológico, certo? E ele não teve uma estrutura para reverter a situação, né? Como a gente viu, a influência psicológica, ela é um dos fatores que podem vir a desencadear o transtorno mental. Então é isso, a gente vai somatizando, né, os fatores estressores, os problemas e tal, e, né, como eu expliquei para vocês, com relação, não sei se vocês lembram, a morte do cachorro, né? Então ele vinha a vida normal e de repente o cachorro morreu e ele conseguiu, né? Entrou em crise e conseguiu reverter a situação. Tranquilo, tá? Mas a morte do cachorro veio, ele entrou em crise e não conseguiu reverter essa situação. Tá? Então aí veio o fator estressor, né? O desencadeador que mexeu, que veio a interferir aí com essa questão psicológica, né? Que veio fazer aí com que esse psicológico começasse a trabalhar menos na produção desses neurotransmissores e daí ocorreu esse desequilíbrio, tá? Então nós temos muitos relatos, eu também tenho um relato, né? Como Jéssica aí do meu tio, né? Que ele foi diagnosticado com esquizofrenia com 27 anos, né, solteiro, morava na casa dos meus avós, trabalhava numa padaria, vida normal, né, teoricamente não tinha nenhuma preocupação, né, porque ele vivia para ele, né, meus avós sustentavam tudo, nem o que ele ganhava ele,
né, investia dentro de casa, porque meus avós não queriam, tudo era dele mesmo. E daí ele começou, né, como ele trabalhava na padaria, ele saía de casa ainda escuro, né, muito cedo. E de repente, um dia ele chegou em casa, né, dizendo que tinha visto uns vultos correndo atrás dele. E meu avô, né, daqueles tempos antigos, muito rígido, disse que isso não existia, que ele voltasse para o emprego, tá? E no outro dia ele veio chorando e dessa maneira, né? Então foi diagnosticado com esquizofrenia, tá? Hoje ele é totalmente dependente das medicações, vive numa rotina, tá? Ele tem tudo programado na mente dele, o dia todo dele é programado, ele não apresenta crises, tá? Ele é ameno, teoricamente ele está em estado de manutenção e estabilidade, mas ele tem toda uma programação, tá? Quando se quebra aquela programação dele, ele entra em crise, tá? Então, por exemplo, a vida dele é focada no relógio da cozinha da casa da minha avó, né? A minha avó já faleceu, mas a gente chama casa de vó. Quando a pilha se acaba, é um fator estressante para ele. Ele entra em crise às vezes porque a pilha acabou, tá? Ele almoça às 12 horas, mas 11 horas ele já bota o prato dele, o talher e tudo mais, tá? E ninguém tire, certo? Ele tem um lanche 3 horas da tarde, um leite que minha tia tem que botar esse leite 3 horas da tarde lá para 4 horas ele beber. Tá? E aí minha tia se não botar, porque ele entra em crise, tá? Então, assim, faz uso de medicação, faz uso com psiquiatra, psicólogo, né? E vive assim, numa rede. Não se comunica com a gente, às vezes, né, a gente fala, ele se comunica, às vezes nem fala, e assim ele segue a vida, tá? É sempre deitado numa rede. Exatamente. Mulher, minha tia, desculpa, minha avó relata que foi um caso amoroso, tá? Que ele se decepcionou, né? Ele era solteiro, tá? E teve essa relação com essa menina e se decepcionou e daí, segundo minha avó, disse que depois de um mês ele começou a ver esses vultos, tá? Então relaciona-se a esse fator predisponente nessa questão amorosa aí, certo? E depois disso, tá? Ele até hoje ele é assim, tá? Hoje, se eu não me engano, ele tem 50 e alguma coisa, tá? Desde os 27 que ele foi diagnosticado. Ok? Então, há sempre um fator estressor, mas que a gente tem que ver a história desse paciente, a cronologia desse paciente, para que a gente possa entender também, né? O que ele já sofreu, né? Porque muitas vezes, para nós, ele tem uma vida normal, né? Mas e a vida dele, realmente? Os relatos dele, o relato de quem conviveu com ele, como foi? Tá? Aí a gente vai conseguindo entender, né, e somar aí as histórias, certo? No caso do tratamento, nós temos aí o tratamento medicamentoso com uso de antipsicóticos, tá? Alguns psiquiatras agregam aí aos antipsicóticos os estabilizadores do humor, tá? Para essa questão aí desse comportamento, né, alterado. Reabilitação, atividades de apoio e psicoterapia, tá? Essa questão da reabilitação, ela ocorre mais nos pacientes que estão em estado de manutenção e estabilidade, que eles conseguem realizar alguma atividade, tá? Né? Algum emprego, né? Alguma atividade dentro de casa, ok? Porque realmente quando eles estão em crise, eles param. Tá? É como a gente viu em algum slide aí, ele cessou a vida, cessou o trabalho, cessou a vida que ele tinha, né? A questão das relações, então tudo isso é quebrado, tá? Então a reabilitação nos pacientes que estão em estado de manutenção, estabilidade, eles conseguem, né, fazer alguma atividade, tá?
alguma atividade ocupacional. Essas atividades de apoio entram aí as oficinas, né, juntamente com a psicoterapia. Isso, Jéssica, né? Isso já é um hábito realmente deles, né? Essa questão de não produção, tá? Com alguma ajuda de reabilitação, possa ser que eles façam alguma atividade ocupacional, mas já é típico deles, tá? Aí, pessoal, a família do esquizofrênico, né? Então, se vocês imaginaram o esquizofrênico, vocês já imaginam que é perturbador também a família dele, né? Como é perturbador o ambiente familiar, né? Para o ambiente familiar, tá? Então, nós temos que ver aí a questão do medo, tá? O medo que eles têm, ele poderia fazer mal a si e aos outros, tá? Algumas vezes a gente entende por esse medo a questão dos cárceres privados, tá? Que, repetindo, não é legal, certo? Não deveria existir, mas nós temos que analisar, se necessário, e a questão humana, tá? Negação da gravidade. Isso daqui a pouco passa. Você não é como o cara da televisão, né? No início, a família ela tende a negar, certo? Justamente por essa questão da esquizofrenia ser considerado o pior dos transtornos mentais. É incapacidade de falar ou pensar em outra coisa que não seja a doença. Toda a nossa vida gira em torno do nosso filho, certo? E isso, pessoal, os pais ou os cuidadores que pensam dessa maneira, eles precisam de muita ajuda, porque eles têm que buscar outros refúgios, né, outras maneiras de viver, curtir mais o lazer, curtir a vida, né, e não viver focado. Logicamente que quando eles vão curtir, né, eles vão arranjar alguém que cuide dele, né, que cuide do filho. Mas eles não podem viver focados só no filho com transtorno mental, no filho esquizofrênico, tá? Porque eles vão acabar, né, podendo desenvolver algum transtorno mental. Constante busca de explicações, ele está assim por algo que fizemos, tá? E na realidade não é, ok? Não é só a questão ambiental, né? Tem a questão psicológica, tá? Isolamento social, as pessoas até nos procuram, mas não temos como fazer os programas que nos propõem. Entra aí na mesma questão, né, de viver para o filho, certo? Tem que haver um lazer, né, outras ocupações para esses cuidadores, tá? É a questão da depressão. Não consigo falar da doença do meu filho, senão eu choro, sem chorar, né? Precisa-se de terapia, tá? Então, essa família, de todos os transtornos mentais, a família do esquizofrênico é a que mais precisa realmente de um apoio dos profissionais, tá? Então, inseri-los em psicoterapia, em oficinas e mostrar refúgios, né, para que ele consiga, muitas vezes, se desestressar do convívio com a pessoa esquizofrênica, é o que a gente deve orientar para essa família. E daí, pessoal, nós temos alguns mitos e verdades, tá? Depois vocês vão ler direitinho e vão entender melhor. Então, mitos. O esquizofrênico não tem tratamento, tá? Na realidade, existe o tratamento, né? O tratamento, em alguns dos tipos, eles vêm a deixar o paciente em manutenção e estabilidade, tá? Nós tivemos até um relato aí, uma certa vez, né, que um parente da pessoa esquizofrênica, ele, há 30 anos atrás, ele foi diagnosticado com esquizofrenia e hoje ele vive em estado de manutenção e estabilidade, tá? Ninguém se cura da esquizofrenia. Na realidade, né,
Os transtornos mentais, algumas literaturas não existe cura, tá? Existe o estado de manutenção e estabilidade, onde há um controle da sintomatologia, tá? Isso não quer dizer que ele não venha a sentir novamente, ok? Portadores de esquizofrênicos são violentos e perigosos. São, mas não todos, tá? Tem pacientes esquizofrênicos que não apresentam essa agitação e essa agressividade. Vai depender também da questão da sintomatologia, dos delírios e das alucinações presentes. Esquizofrenia é uma doença contagiosa? Lógico que não, né? Não se deve acreditar no portador de esquizofrenia. Na realidade, pessoal, essa questão de não acreditar no portador de esquizofrenia, isso a gente não pode acreditar em nenhum paciente com transtorno mental, tá? Porque nós estamos trabalhando com a mente, certo? E essa mente faz com que o paciente crie coisas, tá? Como no caso aí da questão dos delírios, né? De perseguição, de grandeza, tá? Então, nós não vamos, como a gente já falou isso, nós não vamos ir contra, mas também nós não vamos admitir que está vendo, né, as pessoas correndo atrás dele, que está vendo as pessoas batendo na porta. Não estou vendo ninguém, tá? Pessoas com esquizofrenia são preguiçosas, né? E isso é da própria doença, tá? Como nós até falamos aqui nos casos, né? E isso faz parte, ocorre né, como o próprio conceito disse, uma divisão mental onde vai atingir aí a questão do trabalho, das relações, tá? Da memória, da questão da afetividade. Então, realmente, eles não conseguem, só realmente com reabilitação, com ajuda, que eles vão conseguir fazer alguma atividade. Pessoas com esquizofrenia são imprevisíveis, tá? São imprevisíveis, certo? Mas quando estão em crise, tá? Quando a gente conhece o comportamento deles, isso se torna mito aí, tá? Portadores de esquizofrenia não podem trabalhar, tá? Não é a questão de que não possa, é que a própria doença muitas vezes o faz não conseguir realizar algumas atividades. Esquizofrenia, isso, as rotinas. Esquizofrenia é uma doença para a vida inteira, tá? Aí vamos ver como é essa esquizofrenia, certo? Se a sintomatologia, em alguns casos, ela não é presente para a vida inteira, tá? O paciente ele pode ficar em estado de manutenção e estabilidade. Nós temos pacientes que sempre estarão em crise, mas nós temos pacientes que estarão em manutenção e estabilidade. E a esquizofrenia é causada pelo tipo de criação recebida dos pais, isso é mito, tá? Isso não é verdade, ok? E daí, pessoal, na assistência de enfermagem, tá? Nós temos, né, com relação às orientações, né? No caso de internações, ter uma atenção individual às necessidades, orientação com relação aos surtos, tá? Então, nós devemos mostrar à família que o paciente, mesmo em estado de manutenção e estabilidade, ele pode entrar em surto, os riscos que é para ele e para terceiros, com relação aos delírios e às alucinações, e os efeitos e reações adversas à medicação, como nós temos a questão aí da impregnação do Haldol, ok? Tudo tranquilo, meus amores? Nós encerramos a esquizofrenia aqui, tá? Então, como eu falei para vocês no início, amanhã eu vou postar uma videoaula para vocês, né, sobre depressão como aula extra, tá? E sexta-feira eu vou postar nossa videoaula no horário da nossa aula, tá? Sobre psicopatia, ok?
Segunda-feira eu posto a prova, logo pela manhã informar vocês, tá? Vou deixar aí um prazo de 15 dias e amanhã, quando eu postar a aula de depressão, eu vou colocar a nossa última atividade sobre depressão, tá bom? Alguma dúvida sobre esquizofrenia? Tranquilo? Então, né, foi um prazer estar com vocês esse semestre, tá? Sintam-se abraçados, beijados, sintam meu abraço forte, né? Como sempre, desejo muito sucesso na caminhada de vocês, né? Se Deus quiser, a gente se encontra aí no próximo semestre, tá? E é isso, tá? Estarei sempre à disposição de vocês. Então, a gente termina as nossas aulas, tá? Hoje, nossa última aula síncrona, tá? E completamos toda a nossa carga horária quando eu postar a aula ou a prova segunda-feira, tá? A AV2 segunda-feira. Obrigada, Bruna, tá? Então, cheiro no olho para vocês. Beijão!